Junte-se a nós. E a seguir, Rigoberto Longuenda Xingunxia. Por favor. Portanto, Jéssica Jorge vai falar de valorizar o conhecimento ancestral na educação para o empoderamento de gênero, e Rigoberto vai falar de desigualdades sociais e risco de gravidez na adolescência. Tem apresentações de slides? Tá bom. Então, tem cada uma das apresentações, 10 minutos, e vamos correr com o tempo, depois vamos fazer o debate e depois entramos num outro painel. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Um momento, só queria... Peço só uma assistência técnica. Sim, como dizia, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, de fazer esta apresentação sobre a minha pesquisa de doutoramento. No nosso programa de doutoramento existe aquilo que chamamos o porquê. O porquê de escolher este programa. O meu porquê vai além do profissional. O meu porquê também é pessoal. As minhas avós tiveram pouca ou nenhuma educação. Portanto, elas, mesmo tendo pouca educação, elas valorizaram a educação e falavam com os meus pais acerca da importância da educação. Tanto que os meus pais também incutiram esse valor, essa ideia dentro de mim e dos meus irmãos. Então, o meu porquê é onde a educação e o profissional e o pessoal convergem, onde a educação e o empoderamento de gênero convergem. Conhecemos os problemas da nossa educação. Infelizmente, existem desigualdades persistentes entre rapazes e raparigas. Isto inclui taxas de literacia, acesso e retenção. Mas a literacia também explica alguns fatores estruturais, como a pobreza, a violência baseada em gênero e casamentos prematuros e gravidezes precoces, como as razões pela qual existe este problema de as raparigas poderem alcançar o seu pleno potencial. Também nós temos muito boas políticas.
temos políticas que têm boas intenções, que tentam mediar estes problemas da educação, mas também existem fortes assimetrias entre a intenção política e a experiência vivida. Como tal, os programas de empoderamento de gênero que são integrados no currículo formal, também nos contextos de educação não formal, têm como mediar estes problemas da educação. Mas estes programas, por vezes, são desenhados e formulados baseados em modelos externos. E assim marginalizam as vozes das jovens mulheres na formulação destas políticas. Também existe falta de integração de saberes locais e epistemologias indígenas. Portanto, existe necessidade de de termos abordagens culturais e comunitárias para olhar para este problema e mediar este problema que temos acerca de falta de retenção e acesso das raparigas nas escolas. O objetivo da minha pesquisa teve como compreender as experiências, as expectativas e as perspectivas, de mulheres jovens moçambicanas sobre a educação para empoderamento de gênero. Também tive o objetivo de valorizar as vozes das jovens e dos saberes ancestrais, como a produção legítima do conhecimento. O outro objetivo era de utilizar estas experiências e as perspectivas das mulheres jovens para informar políticas e programas de empoderamento de gênero. Estas foram as minhas perguntas orientadoras, que tentam visar entender primeiramente quais são as experiências das mulheres jovens moçambicanas e como é que essas experiências ajudam a elas a conceptualizar este conhecimento sobre empoderamento de gênero e igualdade de gênero. A partir destas experiências, tentamos criar um programa de educação para empoderamento de gênero. Fizemos isto a partir do enquadramento concepcional chamado Educação Afrofeminista Crítica. Foi difícil escolher um enquadramento conceptual, porque senti que os enquadramentos conceptuais existentes não cabiam ao contexto local e também não ajudavam a explicar a experiência das mulheres moçambicanas. Portanto, escolhi o CAF, que foi desenvolvido pela professora Chinkondeji, porque integra o afrofeminismo e a pedagogia crítica, mas também desafia a colonialidade no saber e das práticas educativas e centra a voz, agência e experiência de mulheres africanas, mas também promove a aprendizagem dialógica comunitária baseada na experiência. Portanto, tem grande relevância para práticas e políticas de educação, focando no contexto local, no coletivo e contextos africanos. A metodologia que usei foi participativa, qualitativa. Fiz 4 workshops, estilo Karingana wa Karingana, que traduzindo para português, quer dizer, era uma vez na nossa língua ronga. É uma tradição moçambicana de contar histórias. Portanto, estas sessões tinham este formato de Karingana wa Karingana. As 4 sessões duravam 90 minutos
As participantes tinham 18 a 28 anos e também foram escolhidas com diversidade socioeconômica e cultural. Escolhi a análise de codificação indutiva porque queria garantir que conseguia manter as vozes e as narrativas das participantes. Portanto, prestei atenção na tematização, atenção na linguagem, na emoção, na repetição e no ritmo narrativo. O fundamento desta metodologia tem a ver com o CAF. Por quê? Porque integra epistemologias indígenas, princípios afrofeministas e pedagogia crítica. Eu vou rapidamente falar dos resultados. Tivemos vários temas emergentes, mas um deles tem a ver com silenciamento em espaços educativos e familiares. Também as participantes expressaram como elas têm que negociar com as normas patriarcais, então, em termos das expectativas de género, as responsabilidades, e existe uma tensão entre educação formal e os saberes comunitários. Mas o mais importante foi, durante o processo de desenvolvimento este piloto de educação, como que elas queriam que a educação fosse para empoderamento de gênero, onde elas centraram o empoderamento coletivo, a importância da comunidade e de partilha e apoio entre mulheres. A investigação teve várias implicações, tem implicações teóricas, políticas e práticas, mas o importante é que mostrou que existe a necessidade de valorizarmos as metodologias africanas, como a narrativa, a oralidade, a aprendizagem coletiva, e também que podemos usar esta aprendizagem para formular políticas sobre mulheres e educação de mulheres para mulheres, e educação sobre empoderamento de gênero. Em termos de práticas, mostrou que existe uma urgência de criar programas de empoderamento culturalmente relevantes, sustentáveis, enraizadas nos sistemas de conhecimento locais. Volto ao meu porquê. Apesar de ter avós que não tinham uma educação extensa, estou aqui por causa delas, porque eu também faço parte deste conhecimento coletivo. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica, por esta apresentação, e pode tomar o seu lugar. Vamos passar para o colega Rigoberto. Pode ficar aqui um tempo, para nós conseguir fazer a apresentação certinho. Já abriu o documento? Também estão representando hoje.
Boa tarde. A gente vai apresentar os resultados parciais de uma pesquisa ainda em curso, intitulada Desigualdades Sociais, Riscos de Gravidez na Adolescência, Maternidade Precoce em Angola, uma análise de perfis sociodemográfico por cluster. Essa pesquisa está sendo realizada em parceria com Ana Cristina, que é pesquisadora na Fundação Fiocruz de Minas Gerais. Bom, contextualizando aqui um pouco, né, o conceito de gravidez na adolescência e maternidade precoce, a literatura ainda faz uma certa confusão na distinção desses dois conceitos. Apesar da OMS definir a idade de 10 a 19 anos como a faixa etária onde acontecem esses dois eventos, tá? A gravidez na adolescência ela é ela é um evento biológico, né, em desenvolvimento, né, que tem um impacto imediato na trajetória de vida das mulheres adolescentes, né, e um efeito de curto prazo. Já a maternidade precoce, ela na verdade, a assunção do papel materno em idade muito jovem, né, e além de uma dimensão biológica, tem uma dimensão social muito grande, e reconfigura totalmente os papéis sociais, né, das jovens adolescentes e tem um impacto de longo prazo. Bom, as implicações da gravidez na adolescência e maternidade precoce, eles passam de implicações biológicas, psicológicas, como anemia, parto prematuro, baixo peso ao nascer, ansiedade, depressão, né, que vai configurar esses eventos como um problema de saúde pública, né, e tem implicações também socioeconômicas, evasão escolar, transmissão intergeracional da pobreza, agravamento da insegurança alimentar, né, e uma dimensão macroeconômica muito grande, né, a perda de bônus demográficos, o aumento da razão de dependência e a baixa produtividade econômica associada à indisponibilidade para o mercado de trabalho e pela alta taxa de desemprego de mulheres que engravidam ou tornam-se mães muito cedo. Bom, ficou um pouco defasado aí, mas tudo bem. Bom, combater ou reduzir os níveis de gravidez na adolescência e maternidade precoce, ela contribui pelo menos para o alcance dos 4 objetivos, né, dentro dos ODS, né, o objetivo 3, relacionado à saúde e bem-estar, o objetivo 5, né, equidade de gênero, o objetivo 4, educação de qualidade, e o objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. Bom, a região da África subsaariana é a região do mundo com maior prevalência de gravidezes e maternidade precoce, e a República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Moçambique, Níger, Angola são os países dentro dessa região, né, com as mais elevadas prevalência de gravidez na adolescência e maternidade precoce, né, em torno mais ou menos de 150 nascimentos por 1.000 adolescentes dos 15 aos 19 anos. E em Angola, quase 41% das mulheres em idade reprodutiva, né, tornaram-se mães na adolescência. Então, isso configura um problema não só moral, mas também econômico, social e de saúde pública, acima de tudo. Então, aqui, o nosso objetivo é agrupar as mulheres em clusters, analisar os perfis sociodemográficos dessas mulheres, né, que engravidaram ou se tornaram mães precocemente em Angola, e quantificar o custo econômico das gravidez na adolescência e da maternidade precoce em Angola. Bom, nós usamos como fonte de dados a DHS de Angola, 2024, o censo que saiu agora também, 2024, e o inquérito ao emprego em Angola, 2024. Bom, na primeira etapa, nós aplicamos o algoritmo de clusterização, né, usamos o PAM, que é o particionamento em torno da amedoide, com distância de Govers. E, na segunda etapa, nós aplicamos o Milena 1.0, né, que é a metodologia usada pelo UNFPA, né, que é a Agência da ONU para a População,
né, para calcular o custo econômico das gravidezes e maternidade precoce. Bom, resultados. A análise de Silhouette, ela sugeriu que nós trabalhássemos com 2 clusters, com 2 agrupamentos, né? O algoritmo automaticamente calcula o número de cluster ou de agrupamento em função dos dados, da distribuição dos dados, mas nós preferimos trabalhar com 3 clusters, né? Para poder permitir maior homogeneidade entre os agrupamentos. Bom, então, assim, o primeiro cluster, nós chamamos de cluster de maior prevalência de gravidez na adolescência, né, e de maternidade precoce. Esse cluster corresponde a 24% das mulheres adolescentes em Angola, tá? E a idade média nesse cluster é de 17,8 anos, e nesse grupo aqui de mulheres, elas começam as relações sexuais aos 15 anos, em média, e têm um atraso escolar médio de quase 7 anos, ou de mais de 7 anos, no caso, 7,5. E 82% dessas mulheres vivem em áreas rurais e quase 90% em situação de pobreza. O cluster 3, que é o perfil intermediário de prevalência de gravidez na adolescência e maternidade precoce, ela corresponde a 26% das mulheres adolescentes em Angola e tem uma prevalência de gravidez na adolescência e maternidade precoce de quase 41%, ou seja, 41% dessas mulheres engravidaram ou se tornaram mães na adolescência, né? Iniciaram a sua vida sexual aos 14 anos e, em média, têm 6 anos de atraso escolar, e cerca de 76% dessas mulheres vivem em situação de pobreza e 80% residentes na área rural. Bom, o terceiro cluster, que é o perfil de menor prevalência de gravidez na adolescência, tá aí, maternidade precoce, ela corresponde a 48% das mulheres adolescentes em Angola, né? Tem uma prevalência de gravidez na adolescência e maternidade precoce de 38%, a idade média é 17%. Essas mulheres iniciam, em média, as relações sexuais aos 15 anos, né? Tem um atraso escolar de 3 anos, e 97% dessas mulheres vivem na área urbana, e quase 95% dessas mulheres vivem em situação, ou seja, 5% dessas mulheres apenas vivem em situação de pobreza. Beleza. Além de nós, né, aqui perfilar as mulheres adolescentes em Angola, nós também estamos tentando ainda nesse projeto, tentar calcular o custo econômico, né, das gravidez na adolescência em Angola, usando o Milena 1.0, que é a metodologia do UNFPA para esses casos. Bom, dessa forma aqui, mulheres em Angola que se tornaram mães na adolescência, elas são 3 vezes mais... Tem 2 minutos. Beleza. 3 vezes mais indisponíveis para o mercado de trabalho, e essa indisponibilidade dessas mulheres, ela custa, em média, anualmente, cerca de 50 milhões de dólares para a economia angolana. Ou seja, Angola perde quase 50 milhões de dólares, tá, com a indisponibilidade das mulheres que engravidaram na adolescência. Né, isso aí, pronto, vamos avançar. Bom, o segundo resultado em relação a esse ponto tem a ver com o custo econômico relacionado ao desemprego. Ou seja, as mulheres que engravidaram ou se tornaram mães na adolescência, ela tem uma taxa de desemprego 23% maior do que as suas contrapartes, ou seja, as mulheres que não engravidaram na adolescência. E esse desemprego das mulheres que engravidam na sua adolescência, ela corresponde a mais ou menos, tem um custo econômico anual de cerca de 127 milhões, né, de dólares. Bom, aqui vamos passar rapidinho.
os resultados da clusterização, pelo menos aqui o cluster 3, que é o cluster de menor prevalência, ela vai mostrar que a escola atua como um fator protetor, né, que prolongando, no caso, a adolescência social, e promovendo a autonomia, a habilidade de negociação nas relações sexuais, reduzindo, deste modo, a exposição a uniões e riscos reprodutivos na adolescência. E também atua, né, como uma mediadora no acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Bom, a gravidez na adolescência, ela emerge não apenas como um evento biológico, né, ou comportamental, mas também como resultado das relações de gênero, classe social, território, idade, né, que resultam em desigualdade de poder, estruturando o acesso, né, à educação, à autonomia, o corpo corporal e a tomada de decisões reprodutivas. Bom, resumindo isso aqui, a gravidez na adolescência, ela envolve riscos biológicos, sociais, afeta a saúde, a educação, a autonomia econômica. Então, ela não é só um problema moral, como disse, né, é também um problema macroeconômico. Se nós queremos desenvolver nossos países, precisamos reduzir urgentemente esses eventos. Obrigado. Obrigada, Rigoberto. Pode tomar seu lugar. Eu chamo Mônica Frederico, sou colega do Chaupan e trabalho no Centro de Estudos Africanos. Vamos passar para a sessão de comentários, sugestões e perguntas para clarificação de algumas coisas. A Jéssica reclama aqui a falta de vozes de mulheres jovens, e diz que não mobiliza o conhecimento indígena para a produção de conhecimento. No entanto, ela quer compreender como as mulheres jovens moçambicanas conceptualizam a igualdade e o empoderamento de gênero. Uma questão que, para mim, se calhar seria um contraste. Espero que ela esclareça um bocadinho. Reclama a falta de vozes indígenas, mas depois quero saber da conceptualização da igualdade de gênero e empoderamento. Também gostaria, da parte da Jéssica, perceber um bocadinho sobre, por exemplo, os protagonistas deste conhecimento indígena têm sido as pessoas adultas, né? Mas sabe-se que há aquilo que como é que se diz, conflitos entre as gerações. Como é que conseguiu articular essas questões, a passagem do conhecimento, porque às vezes o conhecimento, quando quer ser passado em casa, é aquela coisa, esse teu conhecimento está ultrapassado. Então, como é? E como é que chegou até os seus, aquelas senhoras jovens, usou a perspectiva de jovem para este conhecimento? Como é que chegou a estes interlocutores? Para o Rigoberto, que analisa os fatores que influenciam para aquilo que é o risco de gravidez na adolescência. O atraso escolar é mencionado aqui como um resultado da gravidez, mas também, aliás, como um fator da gravidez, mas ele também aqui foi mencionado como causa, mas ele também é consequência. Como é que articula, como é que entende esta questão? E passo para o auditório.
Obrigada. Mais uma vez, meu nome é Cândida Vale, psicóloga ativista social. Bem, uma ressalva. Jéssica, quando ela começou por dizer a minha avó não teve educação, e eu perguntaria, o que é educação para si? O que se referir que não teve educação formal? Com todo respeito, eu também venho parte de uma família que até na geração passada, todos os meus familiares ou eram Jones ou eram camponeses. Mas eu me orgulho de ser dessa família, porque a nível de ser intelectual e ser cultos, é o que é demais da minha família. A minha avó viveu até os... Não se conhecia exatamente a idade dela. Ela viveu até os 98 anos e era uma senhora matriarca de Gema. Ela resolvia conflitos que até os meus tios intelectuais não conseguiam resolver. Ela criou uma família de 8 filhos, incluindo os seus enteados, porque meu avô era polígamo. Embora ela não soubesse ler nem escrever, no seu bilhete de identidade assinasse com a sua digital, é uma mulher que eu tive o privilégio de a ter na família. E metade, se eu conseguisse ser metade do que a minha avó foi, eu me daria por satisfeita. Era alguém que até antes dela ter o AVC, com 96 anos, ela ia a Machamba todos os dias, cozinhava a sua cacana, varia o seu quintal. E hoje ela jaz lá no nosso cemitério familiar. E ela não foi à escola, por imperativos do sistema, mas é alguém que nos transmitiu muita educação, muito valor. E minha avó era assim formada, era assim educada. Dando continuidade, eu sou ativista social, eu trabalhei na Fundação Promovimento da Comunidade no ano 2019 e nós fazíamos parte do CECAP, que é o Centro da Sociedade Civil para a Luta das Uniões Prematuras e, consequentemente, Moçambique também figura como um dos 10 países com mais uniões prematuras no mundo. Na altura, nós estávamos a lutar e a advogar para a aprovação da lei, da LUP, da Lei de Combate e Prevenção de Uniões Prematuras. E vários estudos sobre gravidez precoce a nível nacional foram feitos. As províncias com maior prevalência são duas, a província de Nampula e a província da Zambésia também, porque são as províncias mais populosas. E no norte do país temos maior índice de casamentos e uniões prematuras. Desculpa, colega, pode colocar a questão? Sim, vou colocar, só queria contextualizar. E das próximas intervenções vamos pedir irmos direto à questão. Obrigada. E depois vamos fazer os comentários nos corredores. Já vou temos terminar. Tempo muito curto. Já vou terminar. Então, por ser uma parte, eu sou psicóloga, eu atendo muitas raparigas que estão em gravidez precoce. Eu gostaria de saber como é em Angola, se tem uma lei de proteção, se vocês têm algum programa. Nós aqui temos um programa Geração Bis, Rapariga Bis, que faz e advoga pela conscientização nas escolas para a diminuição das uniões prematuras, e como é que é a vossa intervenção para o combate dessa problemática. Obrigada. Boa tarde e parabéns, Jéssica, parabéns, Rigoberto. Eu escrevi Adalberto por alguma razão. E eu só queria fazer duas questões, porque é interessante as duas apresentações. Eu sinto uma comunicação entre os dois. Por um lado, porque discute um problema concreto que as meninas, as raparigas enfrentam, e do outro lado, a questão do empoderamento delas, que pode também ser uma solução, portanto, para resolver este problema que o Rigoberto nos traz. Mas eu tenho um grupo específico que gosto sempre de perguntar sobre ele. E as raparigas com deficiência fizeram parte do vosso estudo? Há alguns relatos mais concretos sobre este grupo específico? Então, seria, portanto, esta a primeira questão. E o segundo era mesmo perguntar se vocês encontram romance nas vossas interações, nas vossas apresentações. E, Jéssica, uma questão que, por acaso, já tivemos a oportunidade de discutir sobre a sua tese, mas é uma pergunta que eu nunca lhe fiz. E o feminismo na África, como é que ele é definido? Este seria, portanto, interessante perceber. Portanto, até que ponto? E depois, Rigoberto, em algumas sociedades africanas, comunidades africanas,
o ter filho cedo é uma opção. Como é que discute isso? O ter filho cedo significa esta migração, como bem disse, portanto, de uma certa fase da vida para outra. E para essas comunidades, esta questão tem bastante valor. Significa que você passa a ser alguém. E como é que discute esta questão? Porque, ou seja, a questão de discutir a ancestralidade, mas também o conhecimento local, comunitário, é importante ser trazido aqui, para não ficarmos pendurados aí num espaço definido provavelmente e potencialmente pelos outros, os mais poderosos, os que têm mais recursos. Obrigado. Boa tarde. Respondo pelo nome de Chelsea Angulela, licenciada em História pela Universidade Eduardo Mondlane. Primeiro, parabenizar a Jéssica e ao Rigoberto pela apresentação. Eu vejo um pequeno choque, vou assim dizer, trabalho também como ativista social, digo que vejo um pequeno choque nos vossos temas, uma questão de empoderamento de gênero e questões ancestrais. Nós temos em conta que Moçambique tem uma linhagem muito patriarcal. Em suma, o que domina é a linhagem patriarcal. Ultimamente, questões de gênero é para desfazer essa linhagem patriarcal, é o que nós estamos a tentar desfazer. Mas ancestral é também tradição. Olhar um pouco para isso. E se for para a tradição, quer dizer que o que vai dominar é o homem, ou é aquilo que o homem diz. É como nós estamos a lutar ultimamente. Eu queria perceber da Jéssica, primeiro, como é que define empoderamento de gênero e como é que fará essa ligação de ligar uma ancestralidade ou aquilo que foi aquele que é o nosso hábito que é a predominância paterna para o empoderamento de gênero, uma vez que o homem é o responsável por isso e no seu todo a menina não tem muito desse direito de acesso à educação. Então, como é que vai ser essa ligação do conhecimento ancestral para a educação e influenciar no empoderamento do gênero? Para Rigoberto, eu gostaria de saber, são desigualdades sociais e gravidez precoce. Vai se alinhar um pouco a questão do ancestral, uma vez que para nós, africanos, até um certo momento, meninas, desde o momento que saíssemos seios, víssemos a nossa primeira menstruação, somos mulheres, temos capacidades para gerar um filho. São questões tradicionais, não sou de acordo. Mas eu gostaria de saber como é que vai ser essa coisa ancestral e tradição ligada a esse tipo de desigualdade social. Como é que isso é visto em Angola até nos últimos tempos? Questões de empoderamento de gênero também. Obrigada. Tudo aí? Boa tarde a todos. Pedro Sebastião. Quero parabenizar a Jéssica e o Rigoberto pelas apresentações. Tenho duas questões, uma para cada um. A primeira é para a Jéssica. Falou muito sobre a falta de voz para a mulher indígena, mas nós encontramos dois problemas. Um é da escassez de escolas nessas regiões e o outro é que muitas vezes elas não querem ir para a escola. Então, para ter voz é preciso ter conhecimento e conhecimento, principalmente o conhecimento científico, adquire-se na escola. Como é que resolverias essa questão? Para o Rigoberto, é mais em tom de sugestão. Gostei do estudo e sinto que tem potencial para ajudar a resolver esses problemas lá em Angola, mas a minha sugestão era repartir a incidência entre as províncias que têm maior densidade para mensurar melhor, por exemplo, do ponto de vista econômico e social, e depois generalizar o país todo. Essa é a minha sugestão. Obrigada. Acho que para esta primeira ronda podemos dar espaço para eles responderem. Não sei quem começa, Jéssica. Muito obrigada pelas questões. Posso tentar ligar algumas das questões que foram propostas. Falou-se desta contradição entre a voz
mas também no próprio estudo tentei perguntar como é que elas conceptualizam este assunto de educação para empoderamento de género. E quero ligar esta questão também com a questão que foi dada aqui pela colega acerca das avós, que ela explicou. Muito obrigada por partilhar essa história. O que eu quis dizer com educação, a minha avó não foi educada, não é que ela não era uma intelectual. Dei esse exemplo simplesmente para falar do fato que, apesar dela não ter educação formal, ela era intelectual, ela dava valor à educação. Educação formal é aquela educação institucional. Educação não formal pode estar dentro do sistema institucional, mas também tem a educação informal, que é esta educação que falamos quando explicamos que aprendi isto com um amigo, ou com uma avó, ou com um tio. Então, é sobre isso. O meu argumento na minha pesquisa é de dizer que, apesar de não termos não ser legitimizado o fator que nós não temos a voz que vemos tanto na educação formal ou na sociedade, o meu argumento é que nós temos uma voz ancestral. A partir dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, é por aí onde nós aprendemos, e este conhecimento tem valor. Então, foi deste ambiente que eu quis interrogar este problema, esta dinâmica de poder que falamos de não temos voz, mas eu estou a argumentar que realmente as mulheres têm voz e elas sabem o que é empoderamento de género. O grande problema é porque o empoderamento de género que normalmente fala-se é do aspecto da epistemologia ocidental. Então, é por isso que na pesquisa visei olhar para este aspecto ancestral. Vou conectar esta questão sobre o conhecimento entre gerações, também com o fator do colega que falou aqui sobre pessoas com deficiência. Infelizmente, a pesquisa tem limitações. Uma das limitações é que as participantes, não tive participantes que têm alguma deficiência física ou deficiência no geral, e também não tive uma grande disparidade de idades. Foquei-me mesmo no conhecimento das raparigas, das jovens, mas debateu-se este aspecto de gerações, de como é que nós aprendemos, de fato, tem muita influência, como aprendemos de alguém, de uma tia ou uma prima mais velha, tem influência em como nós mulheres olhamos para nós mesmas. Isto foi algo que as participantes mencionaram. Então, por parte desta limitação, o estudo não é para ser general, é explorador, que fala mesmo de um contexto específico, mas em termos de um dos resultados que falei, quando as participantes falaram deste piloto, porque eu perguntei como é que gostariam que fosse um programa de educação sobre empoderamento de género, e elas responderam que gostariam que fosse inclusivo.
Então, é algo que realmente está na mente das participantes, eu posso dizer, das mulheres jovens. Em termos de o que é o afrofeminismo, é uma boa questão e acredito que várias pesquisadoras, vários que falam sobre afrofeminismo ainda podem ter esta questão, porque não vou dar aqui uma definição, porque depende. Mas o que tem de geral neste aspecto do afrofeminismo é que uma afrofeminista interroga a dinâmica do poder, tanto o poder tradicional, tanto poder nas nossas culturas tradicionais, poder nesta sociedade que vivemos patriarcal. Então, brevemente, é sobre a interrogação do poder, é sobre a interseccionalidade que nós temos como experiências e vivências como mulher, e também inclui esta interrogação sobre a colonialidade. Brevemente. Obrigada, Jéssica. Passamos para o... Bom, essas perguntas são bem difíceis de responder, né? E comprometedoras, mas vamos tentar, no máximo, responder o que dá para responder. Bom, relativamente à educação, sim, a educação é consequência também causa da gravidez na adolescência, né? É uma via de mão duplas, na verdade. E nos estudos sobre gravidez na adolescência, essa é a coisa mais difícil, determinar o que causou o quê. E das coisas mais difíceis. E nós temos tentado fazer, na verdade, uma reconstrução das histórias educacional das mulheres para ver em que momento elas engravidaram, se é antes ou depois, né, de saírem da escola. Bom, relativamente aos programas de redução de gravidez da adolescência em Angola, sim, tem vários programas, né, programas interministerial, Ministério da Educação, Saúde, Juventude e Desporto, junto com agências da ONU que lidam com essa temática aí. Tem muitos programas. Agora, o efeito desses programas é que são questionáveis, né? Programas existem muitos, mas muitos mesmo, os efeitos que nós devemos questionar, na verdade. Relativamente com a pergunta relacionada com mulheres deficientes, bom, o nosso desejo é que os dados sejam desagregados, né, da melhor forma possível, mas nem sempre é possível, né? Nós temos limitações, os dados que nós usamos são de inquéritos por amostragem, nem sempre recolhem informações sobre deficiência, então não chegamos a falar sobre isso aí, mas é um projeto ainda em andamento, como eu disse no início, então a gente vai, de alguma forma, procurar banco de dados que tenham essa informação para que possamos, no futuro, trabalhar sobre isso também. Ter filho é uma opção para algumas sociedades. Essa é a pergunta, assim, de $1 milhão, na verdade. Porque por muito tempo, né, se percebeu que ter filho, para muitas mulheres, adolescentes, é uma estratégia para fugir ou da pobreza, tá, ou da dependência dos pais, na verdade. Mas eu acho que o foco não deve, o foco dos estudos não deve recair sobre essa estratégia, né? Porque existe mesmo em muitas sociedades, mas no mal que essas gravidezes traz para a mulher e a criança, às vezes. Né? Às vezes não, quase sempre, né? Risco de morte materna, infantil. Então, olhar para essa perspectiva, eu acho que é melhor do que olharmos como se fosse uma alternativa boa
para algumas sociedades. Existe sim, e não vou aqui discordar com nada, mas é um problema de saúde pública, é um problema econômico, é um problema social. Então, é com base nisso que nós estudamos e tentamos, de alguma forma, sensibilizar a sociedade, o governo, na redução desse mal. Mas existe sim. E essa pergunta está ligada com a pergunta lá da nossa colega, né, sobre gravidez de tradição, né, então a resposta é quase a mesma. E sobre a última pergunta do Pedro, né, que é, na verdade, desagregar por província. Sim, nós temos os dados desagregados por província, né, só não apresentamos porque não tem tempo, nem eu consegui falar no tempo certo, então a gente vai publicar isso depois com toda essa informação também. Tá? Obrigado. Obrigada, Roberto. Temos um pedido, só vamos atender mais um pedido para podermos passar para outra sessão. Tem aí alguém? Sim, boa tarde. Meu nome é Lino Nhanombe, eu sou estudante e já gostei muito do painel, é muito rico. E eu só estava aqui a fazer-me uma pergunta, assim, de forma interna, em relação à geração que nós estamos agora. Nós estamos na geração Z, eu acredito que seja a geração internet, e que a inspiração não é só aquela que nós temos dentro do nosso convívio familiar, de tios, irmãos, família, mas se calhar esta geração é a geração que tem mais acesso à informação e vemos muita coisa na rede social e que a família pode não ser assim uma inspiração, mas já conseguimos ver adolescentes muito novas na internet assim, e isso também pode ser algo que influencia muito naquilo que é a gravidez prematura. E eu queria saber quais são as formas práticas ou um plano de ação que está-se a fazer ou que pode vir a se fazer a nível de Moçambique, Angola, assim de uma forma geral, a CPLP, de modo, se calhar, a ver como é que pode-se controlar, se calhar seja necessário controlar ou não, mas eu estou muito preocupado em relação àquilo que nós não conseguimos controlar dentro de casa, porque é só ter acesso a um smartphone e nós conseguimos ver muita informação, e é informação boa, mas também tem muita coisa má, então uma necessidade extrema de se filtrar. Então eu estou aqui preocupado com os nossos adolescentes, jovens até. Então é basicamente isso. Muito obrigado. Obrigada. Bom, em um segundo. Bom, que é impossível também. Bom, o que nós temos falado, o que nós temos tentado sensibilizar a qualquer custo, garantir os direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres. Né? Educar as adolescentes, crianças e jovens sobre as consequências da gravidez na adolescência para a sua vida, para a sociedade. Né? E os governos, tanto de Angola quanto de Moçambique, quase todos os países africanos, têm programas assim, de saúde sexual e reprodutiva, nem acesso à contracepção, principalmente, porque não adianta nós falarmos de abstinência sexual, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Então, o caminho é esse mesmo, garantir os direitos sexuais e reprodutivos, principalmente o acesso aos serviços de saúde, né, sexual. Beleza. Obrigado. Vou tentar ser breve. Só queria acrescentar a questão também aqui da colega. O meu conselho, o meu pensar é que tem que se discernir entre práticas nocivas, tradicionais e valores tradicionais. Então, para conseguir este alinhamento entre empoderamento de gênero e como tem essa tensão, por vezes, com algumas práticas tradicionais, é mesmo levar aquilo que é do bom, dos valores tradicionais. E em termos da questão que foi colocada agora,
Olhando para o lado profissional, digo que precisamos de políticas que protegem as mulheres acerca disso. Do lado pessoal, como uma jovem, também aconselho a adicionar aqui também em termos de termos mais informação, conhecimento, e aí temos o poder de escolha do que está certo e errado. Obrigada. Obrigada, acho que os dois painelistas merecem uma salva de palmas.